Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro com a Nívia Leite. Eu sou psicóloga, coach e atuo há 16 anos na área de treinamento e desenvolvimento. E todas as segundas-feiras eu estou aqui com você nesse encontro marcado para falar sobre temas da área de treinamento e desenvolvimento. E hoje eu escolhi o tema onboard, um tema que da minha concepção, do meu pensamento, é um tema fundamental. É um tema que poucos profissionais da área de treinamento e desenvolvimento dão a atenção necessária a esse trabalho, a esse processo, mas que, no entanto, faz total diferença no dia a dia da cultura e dos processos da organização. Primeiramente, antes de iniciar esse tema, eu quero parabenizar a todas as mulheres pelo dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Nesse dia onde nós comemoramos, a nossa independência, conquistas que nós mulheres consideramos muito significativas. O direito de trabalhar, o direito de votar, o direito de ter a nossa independência profissional, a nossa independência emocional. Então, a todas as mulheres, o meu carinho, o meu abraço bem apertado e dizer que eu tenho muito orgulho de ser uma mulher. E ser uma mulher, e ser uma profissional, e ser uma mãe, porque eu sei do papel, porque eu sei dos grandes desafios que nós mulheres enfrentamos no dia a dia. E sei também que não é fácil, coisas que nós passamos, desafios e questões que nós temos que enfrentar no dia a dia. Mas a nossa força está exatamente em superar todos esses obstáculos. Então, o meu abraço apertado a todas as mães e toda a minha consideração a todas as mulheres de um modo geral. Um grande abraço. E agora a gente vai falar sobre o tema do dia, que é onboard. Primeiramente, essa palavra em inglês, ela significa a bordo. Então, ela é uma palavra que, na sua concepção, na sua tradução, ela significa integrar, receber, sociabilizar. Então, de um modo geral, é aquele momento em que aquela pessoa que está chegando, ela é integrada a um grupo. Então, o onboard nada mais é do que aquela antiga integração que vocês conhecem, que é o termo mais utilizado aqui no Brasil. E por que nós estamos falando esse termo em inglês, onboard? Esse termo ele passou a ser muito difundido aqui no Brasil por volta de 1970. E agora, nos últimos 5 anos, esse termo voltou com força total. E o mais interessante é porque o onboard ele é um processo muito completo. Então, eu vou chamar de integração esse processo porque é o termo que nós usamos no Brasil, que é o processo de integrar aquelas pessoas que estão chegando à nossa organização. O fato que é muito importante como profissional de treinamento e desenvolvimento pensar com cuidado e com carinho nessa prática. Exatamente porque o processo de treinamento mal feito, ele pode acarretar prejuízos muito grandes. Recentemente eu fiz uma reunião com a minha equipe e eu estava falando exatamente sobre isso, sobre algumas mudanças, sobre alguns movimentos que eu tinha observado no comportamento dos colaboradores da organização onde eu trabalho. Então eu fiquei bastante preocupado e a primeira coisa que eu fiz foi exatamente pensar em rever o processo de onboard, ou seja, pensar em rever o processo de integração. Principalmente porque é lá a porta de entrada onde eu, como colaborador, recebo todas as informações que são pertinentes àquela organização, mas principalmente aonde eu percebo, aonde eu sinto quais são os valores praticados naquela organização, qual é a cultura daquela empresa e como que eu, profissional que estou chegando naquela organização, devo conduzir as minhas atividades e ter o meu comportamento de que forma. Então, o trabalho do onboard / integração é um trabalho muito sério e muito importante.
e não deve ser negligenciado pelos profissionais da área de treinamento e desenvolvimento. Então, o que eu percebo de um modo geral, baseado nas experiências que eu tenho nas organizações, é que geralmente ninguém dá importância a esse trabalho. Então, geralmente, quando é o seu tema determinado, tem áreas que faltam, tem profissionais que não se preparam, querem receber os colaboradores numa salinha pequena, em qualquer lugar. Então, gente, isso é um trabalho que precisa ser estruturado. E eu vim aqui hoje, nessa segunda-feira, falar da importância desse trabalho, mas principalmente da profundidade que esse trabalho requer. Porque nós não damos importância, mas isso vai fluir e vai desencadear consequências que vão acontecer no dia a dia da sua organização. Então, se eu, profissional de treinamento, não quero ter esses problemas para administrar lá na frente, eu devo pensar em fazer um bom processo de integração ou onboard, tá? Que é a mesma coisa. Mas eu vou combinar aqui com vocês, para mim não ficar repetindo isso, que eu vou chamar sempre de onboard, porque é o nosso tema, mas ele se refere ao processo de integração, porque o próprio conceito da palavra quer dizer integrar, estar a bordo, ou seja, estar na mesma conexão, no mesmo ambiente, sintonizado e familiarizado com aqueles processos daquela organização. Beleza? Combinado? Então, para começar, eu trouxe aqui algumas anotações, eu sempre vou fazer uma consulta para poder seguir os tópicos e não esquecer de dizer nada para você, porque ele realmente é um tema importante. Então, o próximo tema aqui é a gente falar um pouquinho quais são os objetivos do onboard, tá? Então, eu quero trazer nesse momento uma reflexão da importância real do onboard no dia a dia, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é que pensar que eu tenho que receber esse colaborador bem. Partindo do princípio que nós temos dentro da organização um processo de movimento de pessoas, porque uma organização ela é formada de quê? De pessoas. E essas pessoas, quando elas estão dentro de um setor, dentro de uma área ou até dentro da empresa, elas começam a estabelecer conexões. E essas conexões nós chamamos de malha social e de relacionamentos. Então essas pessoas elas estabeleceram ali vínculos através daquela cultura, através daqueles processos. Então criou-se ali uma teia social, ou seja, as pessoas ficaram interligadas pela cultura da empresa em primeiro momento e depois pelas afinidades e proximidades. O fato é que quando chega um colaborador novo, ele precisa se inserir nessa malha social. E é exatamente aí que entra o processo de onboarding. Então ele precisa ser um processo, a importância dele é que ele precisa ser muito bem preparado, muito bem estruturado. Então o analista ele tem que pensar em estruturar esse processo muito bem em primeiro lugar. Depois lá na frente eu vou falar como ele vai fazer isso. Em segundo lugar, ele tem que pensar que aquela pessoa está chegando pela primeira vez naquela organização. Então a primeira impressão é a que fica. Ele precisa levar da empresa, daquela marca, daquele segmento, daquele negócio, a melhor impressão. Então o onboard ele tem que ser feito com todo carinho e com toda a preparação para que realmente aquela pessoa leve a primeira impressão boa daquele local. A segunda coisa que é muito importante é dar valor ao onboard, né? De forma que haja ali um reconhecimento. Então, fazer com que as pessoas durante o processo de onboard, elas se apresentem, elas conversem e digam quais são as suas expectativas em relação àquela empresa. O terceiro passo muito importante é precisa de um processo organizado, como eu disse. Quando aquela pessoa chega na empresa, é legal ela já chegar entendendo que aquele é um processo organizado, que foi preparado para ela, que tem um horário de início, tem um horário de fim, né? Que você recebe ali um kit de boas-vindas daquela empresa como um mimo, como um presente que você está recebendo ao chegar naquela organização, né? Isso é muito importante. E proporcionar um bem-estar daquele colaborador naquele primeiro momento. Fazer com que ele realmente se sinta muito bem, mas principalmente para que ele se sinta acolhido
por aquela organização. E quais são os primeiros passos, gente, para você redefinir um processo de integração, tá? A primeira coisa que o profissional de treinamento e desenvolvimento ele tem que pensar, vamos supor que a sua empresa ainda não tem esse processo, tá, gente? Eu vou falar aqui de um processo de onboard mais simples e um processo de onboard mais estruturado. Eu sempre digo nas minhas lives que o ótimo é inimigo do bom para todos os aspectos da nossa vida, inclusive para o trabalho, para aquilo que a gente produz e entrega. Então, se eu não consigo fazer o top, eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso sair da estaca zero. E sair da estaca zero é fazer o processo simples. E depois que esse processo simples estiver estruturado e consolidado, eu vou fazendo aquela organização entender que ele precisa melhorar continuamente. Que ele não pode mais ser simplesmente um processo rápido, porque ali consequências virão de um trabalho que não é bem conduzido. Então, o profissional de treinamento e desenvolvimento, ele tem que ter um tempo para pensar e estruturar esse processo. É o primeiro momento. E o que ele vai colocar lá no caderninho dele, no momento dessa reunião, dessa discussão? Primeiramente, quais são os conteúdos que serão introduzidos? Porque dentro de um processo de onboard, um conteúdo, ele é a principal base de um onboard. Então, eu preciso definir quais são os conteúdos que serão abordados no onboard. É fundamental isso. Depois, qual será a rotina desse onboard? Ou seja, eu preciso ter um esquema ali. Eu vou começar com as boas-vindas, eu vou depois falar sobre a história da empresa, eu vou falar sobre a missão, sobre a visão e valores. Então, eu preciso estruturar ali quais são os temas que nós vamos tratar e qual será essa rotina do dia, incluindo a carga horária, incluindo quanto tempo, quantos dias, todo esse trabalho, tá bom? E o que será feito em cada dia. Depois a gente tem que pensar qual serão os recursos que nós vamos utilizar. Então é aquilo que eu disse ainda há pouco. Se eu sou uma empresa pequena, estou iniciando esse trabalho, eu não preciso pensar que devo fazer um onboard mega ultra power. Não, vamos começar a dar o primeiro passo. E lembre-se sempre, o ótimo é inimigo do bom. Então faça o bom primeiro e depois vai aperfeiçoando aquela técnica à medida do tempo, tá? Não é necessário você querer fazer o melhor, não. Faça o básico e depois você vai evoluindo com o tempo. Então, o que recursos a gente vai precisar? Então, se for uma integração simples, mais simples, eu vou pensar, gente, eu preciso de um data show, eu preciso de computador, eu preciso do programa PowerPoint, eu preciso de umas bolachinhas, um café para mim poder acolher aquelas pessoas no primeiro momento. Se eu sou uma empresa que já tem esse processo mais evoluído, eu preciso de um kit boas-vindas. Então, à medida do tempo, a gente vai evoluindo, tá? Então, isso eu tô falando por experiência própria nas organizações onde eu trabalhei. Então, tinha organizações que eu não tinha nada para poder oferecer ao colaborador, mas eu fazia um processo bem estruturado de motivação, de acolhimento. E isso é muito importante porque esse é o próximo passo que a gente vai falar aqui. Quem serão as pessoas envolvidas no processo de onboard? Porque se eu estou entrando numa empresa e essa empresa está iniciando esse trabalho pela primeira vez, de maneira simples, mas é válido fazer, eu tenho que levar para esse processo de onboard pessoas motivadas, independente de que seja o simples ou o mais trabalhado. Numa integração, eu não posso levar pessoas de organizações que não conseguem falar com amor daquele trabalho e daquela empresa. Tem que estar envolvidas no trabalho de onboard todas aquelas pessoas motivadas que estão dentro da empresa, tá bom? Isso é fundamental. Uma outra coisa muito importante. Se a pessoa não estiver integrada, gente, naquele processo do dia a dia, ela pode apresentar resultados ruins dentro da organização. Ela pode não alcançar os resultados que são esperados daquela pessoa. Então, quanto mais estruturado esse trabalho, melhor vai ficar. E o próximo passo, beleza, eu pensei lá nas etapas, tudo. Qual seria o próximo passo, Nívia, que eu devo tomar? Agora vem a execução, tá? Como estruturar um onboard?
Então eu falei aí de um processo simples, né? Eu estou numa empresa pequena, vou dar um exemplo de uma empresa pequena, estou numa empresa pequena, e aí o que eu faço? Poxa, eu tenho poucos recursos, então eu vou trabalhar para me ter fazer uma integração com um data show, com um PowerPoint, e eu vou lá definir esses conteúdos. Que coisa legal! Eu começar falando um pouquinho, né, das boas-vindas. Então, que tal, se eu sou uma empresa que tem poucos recursos, fazer uma dinâmica, porque é um recurso que eu, como profissional de treinamento, não gasto nada, eu preciso só de força de vontade, pesquisar alguma coisa, faz uma dinâmica de integração ali com as pessoas. Eu, numa empresa que eu trabalhei, eu pedia para fazer um café com leite, colocava umas bolachinhas, aí eu dava um tempo para as pessoas se sociabilizarem ali e depois fazia uma dinâmica de apresentação. Esse era o momento das boas-vindas. Depois eu fazia uma breve introdução sobre a empresa, o produto da empresa e gastava bastante tempo explicando a missão, a visão e os valores daquela empresa. E sempre atentava em quem eu estava integrando. Por quê? Porque eu associava os resultados que aquela organização esperava aos cargos que estavam sendo integrados naquele momento. Então, toda vez que eu ministro um processo de onboard, eu tenho muita atenção com quem eu estou integrando. Por quê? Porque eu já vou levar para a integração pensando, né, que exemplos eu vou dar dentro da missão, visão e valores, que essas pessoas podem ajudar a empresa a conquistar os objetivos e metas daquela organização. Então, eu já vou muito preparada para aquilo. Vejam quanto é importante se preparar antes do onboard, o que isso não é uma realidade, tá, gente? A maioria dos profissionais levando da cama, vão fazer um onboard, nem viram quem são as pessoas, não se prepararam para isso. E isso é fundamental, gente, tá? Não pode cair na rotina. Depois a gente vai falar um pouquinho, se aquela empresa ela tem uma norma estabelecida, a gente fala um pouquinho sobre a política da qualidade, a política ambiental, se aquela empresa tem uma norma. Se aquela empresa não tem uma norma, e aí a gente começa a falar um pouquinho sobre a política de RH, muito importante, sobre o código de conduta e ética, se a empresa tiver. E aí a gente vai entrando um pouquinho no cenário da organização, tá? Apresenta o organograma da organização, e aí a gente vai trabalhando aspectos de segurança do trabalho. Então, você vai definindo ali uma etapa de conhecimento para aquela organização. Eu acho muito viável aqueles processos de integração de onboard que são feitos pelo menos 3 dias. Por quê? Porque um dia a pessoa fica ali imbuída de conhecer tudo que envolve os aspectos da organização. E aí cada área vai lá, fala um pouquinho do seu trabalho, porque isso é importante, gerar empatia pelo outro. Tem que ter esse espaço no processo de onboard, tá? Porque isso gera empatia e fazem também as áreas conversarem entre si. Culturalmente isso é muito bom, tá? Uma outra coisa muito importante também nesse trabalho é ter realmente um processo de onboard estruturado dentro das áreas. Que isso hoje é um dos maiores desafios que eu tenho na atual empresa que eu trabalho. Eu consegui estruturar o processo de integração, ainda não está 100% como eu gostaria que estivesse, mas eu preciso melhorar o que eu já tenho hoje, nessa parte mais introdutória da empresa, de relações entre as áreas, relações entre as pessoas, e depois eu tenho que partir para essa parte mais prática, que eu sempre aplico a metodologia 70-20-10, né? Porque eu acho que ela é muito efetiva, e dentro do processo de onboard também é interessante aplicar essa metodologia, ter mais prática. E aonde eles vão ter mais prática? Dentro da sua área de trabalho, onde eles vão conhecer quais são as especificidades daquele cargo, daquele trabalho, vão conhecer seus colegas, vão entender quais são os programas e sistemas utilizados, como eles devem utilizar. Então, a maior parte do tempo ele vai ser feito um trabalho de onboard prático, tá? E 20% de acompanhamento, que eu acho que seria o momento de as pessoas trocarem ideias e também dele receber aí algumas orientações e dicas de como ele conduzir esses trabalhos no dia a dia, que vem exatamente da interação entre os colegas de trabalho, entre a liderança e o novo contratado. Então, o trabalho de onboard ele precisa ser um trabalho estruturado.
Mas o que eu peço a você, profissional de treinamento e desenvolvimento? Não tenha medo de começar. Comece primeiro com essa parte mais simples, que você consegue estruturar e depende muito de você especificamente, né? Porque as outras partes aí você vai ter que chamar um gestor, vai ter que alinhar algumas coisas. Então, comece fazendo o básico. E o que é o básico do processo de onboard? É eu começar fazendo isso, né? Falar um pouquinho da história da empresa, fazer essas boas-vindas, né? Criar esse relacionamento entre as pessoas que estão iniciando. Aí fala da missão, da visão dos valores. Se tiver sistema de gestão integrado, fala sobre isso. Aí fala um pouquinho das políticas de RH, do código de conduta e ética. Aí fala também do processo de departamento pessoal em si, que são orientações de rotinas que eles precisam entender no dia a dia. E aí fala de segurança no trabalho, sobre rotas de fuga. Fala também sobre tudo que envolve o dia a dia daquele colaborador. Então, é fundamental isso. Isso é uma forma mais simples de se fazer uma integração, que pode durar entre uma média de 4 horas a 8 horas por dia. O ideal realmente é que nesse processo seja pelo menos um dia de treinamento, né? Ou seja, um dia de onboard, para que aquela pessoa possa realmente se sentir completamente acolhida naquele ambiente. E também, se você já está nesse processo, Nível, eu já faço o processo de onboard no dia a dia dessa forma, eu quero melhorar, e aí então você já pode começar a estabelecer essa metodologia 70-20-10 dentro do processo de onboard da sua empresa. Então, o que significa isso? Eu faço aí esse 10% de conteúdo, né, que pode durar 8 horas. Depois eu alinho com as lideranças padrinhos dentro de cada área, e aquele padrinho vai ser responsável por receber esse novo colaborador e passar os conteúdos daquela área, ou seja, quais são os principais clientes daquela área, quais são as áreas que eles mais se relacionam, quais são as atividades principais, qual vai ser a atividade específica daquele colaborador, quais os sistemas que são utilizados. Então, esse padrinho que é elencado pela liderança, ele vai ser aquela pessoa que vai ser a sombra do novo colaborador, sempre acompanhado pelo novo gestor, porque o gestor ele vai providenciar coisas práticas, como, por exemplo, solicitar o computador, sistemas, e incentivá-los a participar dos módulos de treinamentos que são feitos em vídeos específicos para aquela área. E depois disso vem a parte mais prática, né? Que são aqueles conhecimentos específicos, que são os 10%, realmente, que são conhecimentos técnicos que ele vai alinhar com a área de treinamento e desenvolvimento, que aquele colaborador seja desenvolvido naquele segmento específico da empresa. Juntando tudo isso, eu tenho um processo de onboard completo. Então, eu dei um exemplo simples e dei um exemplo mais completo disso. Então, o que eu quero dizer para vocês, como profissionais da área de treinamento, é que é possível realizar um trabalho de onboard de maneira simples e de maneira complexa, mais desenvolvida, mais trabalhada, que traz mais resultados, tá? Mas o que é necessário eu sair daqui dessa live sobre onboard entendendo como profissional de treinamento e desenvolvimento? É que eu não posso negligenciar esse trabalho, é que eu tenho que ter um tempo, demandar um tempo para pensar e estruturar esse trabalho, e eu preciso me preparar para isso, fazer com que aquelas pessoas entendam qual é a relação da atividade delas e de que maneira elas poderão ajudar a organização a alcançar os seus objetivos dentro da empresa, né? O que é a missão, o que é a visão, o que o valor daquela empresa determina e de que forma ela pode contribuir com isso. Isso é muito importante, tá, gente? Por experiência própria, eu conversando essa semana em reunião com a minha equipe, eu pensei muito sobre isso. E eu trouxe a equipe a pensar também com olhar organizacional, né? Como é que estão chegando as pessoas naquela organização e como elas estão se desenvolvendo em comportamento, em cultura dentro daquela empresa. Então, gente, é fundamental eu ser muito persistente nisso. Eu realmente não relaxar como profissional de treinamento e pensar que aquilo ali pode trazer consequências muito sérias. A mesma atenção que eu dou a um processo de recrutamento e seleção deve ser a mesma que eu dou para um processo de onboard.
porque ali é o momento de tirar dúvidas, de eu dizer para o colaborador como que é a cultura dali, como que as pessoas se comportam dentro daquela organização, qual é o comportamento esperado que aquela empresa tem em expectativa em relação a você, como que atitudes são consideradas éticas ou não para serem praticadas dentro daquela organização. Então eu preciso munir o colaborador de todas aquelas questões, mas principalmente tem que ser um processo de integração, ou seja, de interação entre o profissional que está ministrando aquele processo de onboard e as pessoas que estão ali. Tem que ser, gente, é muito importante você fazer o simples, mas ir dando passos maiores para desenvolver essa técnica dentro da sua organização. Então, é fundamental, isso é importantíssimo. Então, eu vou concluir a nossa palestra aqui, a nossa live. Eu quero dizer a vocês que todas as segundas-feiras eu estou aqui no canal Nivelate no YouTube para falar de temas sobre a área de treinamento e desenvolvimento. Então, se você tem interesse nisso, me siga nas minhas redes sociais. Então, eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook também, e eu tenho meu canal no YouTube, que é o canal Nivelate, onde eu transmito as minhas lives sobre esses conteúdos. Então, me sigam, que eu trago muitos conteúdos interessantes e práticos para que você coloque no dia a dia e implemente na sua empresa. Muito obrigado, um grande abraço. E se você tiver dúvidas, escreve lá no meu canal que eu vou responder a todas. Dicas e o que for necessário. Muito obrigado e até mais.